Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra online na nossa casa, Suave Caminho. Hoje nós estamos iniciando a semana com mais uma palestra e o nosso convidado já está aqui. Vou colocar ele aqui na tela para a gente. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Bem, eu vou fazer a leitura da página inicial e depois fazer a nossa prece e vou passar a palavra para você, tá bem? Tá legal. Então, a leitura de hoje é do livro Vinha de Luz, a nossa página inicial, e está no capítulo 60. E o título é Que Fazer de Especial? É o mesmo título do estudo de hoje, que o Márcio vai fazer para a gente, e a sugestão dessa página foi dele. Então, começa assim. Que fazer de especial? Está em Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabe que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e os desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada, oficina de trabalho, resgate e redenção, que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isto. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informação dos planos mais altos, a beneficiar os nossos ciclos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre: que fazeis mais que os outros? E assim, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos, quem puder, cada um onde estiver nesse momento, que a gente possa sintonizar nossos pensamentos, elevá-los ao alto, ao nosso Mestre Jesus, guia e modelo, à espiritualidade que assiste a nossa casa, Suave Caminho, a todos nós que neste momento estamos aqui reunidos em seu nome para mais um encontro de estudo, de aprendizado, para o nosso progresso espiritual. Que toda essa paz, essa harmonia que estamos sentindo neste momento seja levada a cada canto do planeta, que atenda a todos os necessitados e que todos nós possamos ser atendidos conforme a nossa necessidade e o nosso merecimento. Que ao final do estudo de hoje nós possamos sair melhores do que chegamos. Que o Márcio possa nos passar tudo o que ele estudou com tanto carinho, com tanto apreço, para essas palavras que o Mestre Jesus passou através dos seus ensinamentos, do seu Evangelho, que ele possa trazer para todos nós muitas reflexões na noite de hoje. E assim, Mestre Jesus, fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, meus amigos, eu vou passar a palavra para o Márcio,
Gostaria, Márcio, que você se apresentasse para quem não te conhece ainda e que você pudesse iniciar seu estudo logo em seguida. Eu vou ficar aqui te assistindo e daqui a pouco eu volto. Então, boa noite para aqueles que entraram, né, no nosso encontro após o início. Meu nome é Márcio, sou trabalhador, tarefeiro da SESC. Acho que a grande maioria dos companheiros e companheiras que eu estou vendo ali, a grande maioria já me conhecem. Então, assim, é sempre um motivo de muita alegria a gente poder estar trazendo um estudo para a nossa reflexão. E na noite de hoje, amigos, eu trago, para a gente estar pensando juntos, uma pergunta que eu considero bastante desafiadora, que o Mestre Jesus nos fez e nos faz há 2000 anos. E que, nesses últimos meses que eu venho preparando esse estudo para estar podendo compartilhar com todos vocês, não tem saído da minha mente. Então, essa pergunta que é: e vós? Que fazeis de especial ou extraordinário? Né? Em algumas traduções do Novo Testamento, a gente encontra a definição especial, em outras a gente encontra extraordinário. Eu gosto de utilizar a tradução do Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução que ele fez sob a orientação, né, o acompanhamento da FEB, Federação Espírita Brasileira. Então, essa mensagem, essa pergunta, a gente vai encontrar no capítulo 5 de Mateus, que tem o título, né, de Sermão da Montanha. Mas antes da gente se aprofundar em todo esse contexto, para que a gente possa entender qual era a ideia do mestre quando ele nos fez e quando ele nos faz essa indagação, essa pergunta, é importante a gente definir essa questão do extraordinário, né? Então, em primeiro lugar, o que seria algo ordinário? Algo ordinário é algo comum, é algo que qualquer um tem condição de fazer, é algo básico, rotineiro. E o que é extraordinário? É quando a gente consegue colocar um toque pessoal nosso, quando a gente faz algo além, que não precisa ser, não obrigatoriamente, algo tão grandioso, mas a gente consegue colocar uma pitada, um tempero, algo que só você está conseguindo, que vai fazer diferente de todos os demais, né? E a gente entrando, né, naquele contexto do Cristo, há 2000 anos atrás, ele estava lá, né, na beira do Mar da Galileia, no morro, né, de frente para o Mar da Galileia, com todos os discípulos e uma turba enorme de pessoas que o acompanhavam, né, e ele vai trazer essas mensagens que se convencionou se chamar do Sermão da Montanha. Muitos consideram o Sermão da Montanha como sendo uma síntese dos ensinos morais do Cristo. Eu até recomendo àqueles que não tiveram oportunidade ainda que façam essa leitura do capítulo 5 de Mateus. Inclusive, certa vez, Mahatma Gandhi, ele colocou que se todos os livros sacros da humanidade se perdessem e que somente sobrasse o Sermão da Montanha, ou seja, esse capítulo 5 de Mateus, nada teria sido perdido. Então, e esse capítulo 5, né, ele vai se dividir em 4 partes. Então, qual é a ideia da noite de hoje? É que a gente possa, nessas 3 partes iniciais, bem rapidamente a gente comentar, para que a gente possa, ao final, se aprofundar ainda mais na última parte, que é a parte onde vai ter essa pergunta, né? Então, a primeira parte é aquele cenário das bem-aventuranças, onde o Cristo vai apresentar para todos que estavam ali naquela época, naquele momento, as bem-aventuranças. O que são isso? Quando ele dizia bem-aventurados. Bem-aventurados é o mesmo que os felizes. Então, esses bem-aventurados que ele está dizendo, seria o caminho para obter o quê? A felicidade. A felicidade aqui na Terra? Não. A felicidade no reino de Deus, no reino dos céus. Então, ele disse, né? Bem-aventurados os aflitos,
porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. E todas as outras, as bem-aventuranças que ele vai trazer para nós. Então, esse é o contexto, né, dessa primeira parte do Sermão do Monte. Na segunda parte, ele vai trazer para nós a missão dos discípulos. E nessa parte da missão dos discípulos, ele vai trazer duas informações balizadoras para a gente. Em primeiro lugar, ele vai dizer: vós sois o sal da terra. Então, vamos entender essa frase do nosso amado Mestre Jesus. Em primeiro lugar, ele vai dizer: vós sois. Ou seja, ele usa o verbo ser no presente. Ou seja, aqueles que estavam lá, e nós também, que somos discípulos do Mestre, somos o sal da terra. Mas é importante que a gente entenda o contexto e a importância do sal. Por que que o Cristo nos compara aqueles que são os discípulos dele, que somos todos nós, a sal? Por quê? Porque o sal é um produto que era muito importante para aquele povo. O sal, ele tem a característica, né, que ele dá o sabor. O sal tem uma outra característica muito importante, que ele conserva alguns alimentos, uma carne, um peixe. Se você salga, você faz com que ele conserve. E o trabalhador do Cristo precisa fazer isso. Ele precisa conservar a mensagem de Deus. Ele precisa dar o tempero, ele precisa dar o sabor para essa mensagem do Cristo. E tem uma outra característica do sal que é marcante. O sal, a gente pode dizer que ele é humilde. Por quê? Vamos pensar assim, amigos, que a gente vai convidar um amigo para ir na nossa casa, quando passar a pandemia, é claro, que agora não é hora disso, para almoçar conosco. A gente chega para esse amigo e diz assim: olha, vem na minha casa que a gente vai comer sal. Não. A gente vai chamá-lo para comer um prato. E o sal é assim, o sal é humilde. O sal, você só vai lembrar dele se ele estiver em excesso ou se ele estiver faltando. Então, o trabalhador do Cristo tem que ser assim, ele tem que ser humilde. A mensagem é que tem que sobressair. Quem foi que passou a mensagem? Não importa. O que importa? É a mensagem. Então, o trabalhador do Cristo, ele tem que ter essas características. E uma outra informação maravilhosa que o Cristo vai nos trazer nessa segunda parte do capítulo 5. Ele vai dizer: vós sois a luz do mundo. Então, novamente, ele usa o verbo ser no presente. Ou seja, nós somos a luz do mundo. Só que ele coloca um ponto para a gente refletir. Ele vai dizer o seguinte, que essa nossa luz, ela tem que ser colocada onde? No candelabro. Para quê? Para que ilumine a todos. Essa luz não pode ficar, essa luz que nós temos, não pode ficar escondida debaixo do alqueire. Essa luz, ela só vai ter importância se a gente puder passar adiante. Então, assim, essa luz, essa energia dessa mensagem do Cristo, quanto mais nós dividimos com os outros, com aqueles que estão ao nosso redor, essa mensagem, mais nós conseguimos o quê? Aumentar essa luminosidade dentro de nós mesmos. É aquele famoso círculo virtuoso, que quanto mais você divide, mais você tem. Então, nessa parte, né, do capítulo 5, de uma certa forma, o Cristo vai encher a nossa bola. Porque ele vai dizer: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Só que ele segue. E nós chegamos na terceira parte. Na terceira parte, o Haroldo Dutra, ele dá o título de A Lei, a Justiça e o Reino. Então, essa terceira parte é importante porque Jesus vai afirmar que aqueles, quando viam o Cristo, achavam que ele é o quê? Que ele ia mudar todas as leis. Então, ele diz: não pensei que vim revogar a lei e os profetas. Ou seja, não vim revogá-los, mas vim quê? Dar pleno cumprimento.
Só que o Cristo, ele vai mudar a forma de quê? De interpretação, de nós podermos ver, da forma que nós vamos ver essas leis mosaicas que eram interpretadas anteriormente. E nós chegamos, amigos, na quarta e última parte, né, do Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Então, nessa parte, me perdoem a leitura, eu vou ler os versículos a partir do versículo 38, que justamente vai ser o que é mais esse final que vai ser mais importante para o nosso estudo. Então, o Cristo dizia assim, né? Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que bater na face direita, vira-lhe também a outra. Então, amigos, antes de nós estudarmos o conteúdo em si, é importante, salta aos olhos, uma comparação que o Cristo faz em relação, que ele fala assim, ouvistes que foi dito. E em seguida ele diz, eu, porém, vos digo. Olha que educador maravilhoso. Jesus não impõe, Jesus nos ensina através de quê? Da reflexão. Então, ele vai contrapor o quê? Ouvistes que foi dito, ou seja, a lei antiga que vocês ouviam era essa. Eu, porém, vos digo, Jesus, né? Eu, porém, vos digo isso. Se fosse qualquer um de nós, muito provavelmente, do jeito que nós somos vaidosos, o que nós diríamos? Olha, essa lei aí está errada. Está errada, o que só vale é isso, ó, da agora para frente. Nós, né, o Márcio, dentro da imperfeição, muito provavelmente faria isso. Mas o Cristo não. A gente costuma dizer, né, o próprio Allan Kardec, ele traz para nós a doutrina espírita, que a doutrina espírita é o quê? É um dos pontos fortes nossos, a fé raciocinada. Só que Jesus já estava na vanguarda dessa fé raciocinada há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, Jesus já nos incentivava a quê? A refletirmos, a termos a fé raciocinada, né? Então, agora vamos entrar no conteúdo. Então, Cristo falou, né? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, para não se opor ao malvado, pelo contrário, ao que bater na face direita, vira-lhe também a outra. Então, o que Jesus está fazendo, está mostrando para nós? Vamos trocar esse conceito antigo das leis mosaicas de quê? De vingança pelo conceito de quê? De perdão. Então, essa é a primeira mensagem que Jesus vai nos trazer. E ele continua. E ao que deseja levar-te a juízo para tomar-te a túnica, o que é a túnica, né? É aquela roupa íntima. Deixa-lhe também o manto, que é a parte externa. Então, olha só que ensinamento que Jesus vai nos trazer. Nós estamos numa controvérsia, com um problema com relação a um bem material. Nós estamos numa polêmica que estão nos levando a juízo. E estão pedindo o quê? A túnica. O que Jesus propõe? Não só dê a túnica, como dê também o quê? O manto. Qual o exemplo que ele está dando? Qual a mensagem? Não vamos entrar em polêmica, em conflito, por conta de quê? Coisas materiais. O que é uma túnica? O que é um manto? Coisas materiais. Eu acho assim que uma das coisas que mais caracterizam isso, eu penso na questão da herança, né? Quantas famílias, né, acabaram sendo destruídas por conta disso, dessas controvérsias, dessas polêmicas, né? Muitas vezes o pai e a mãe passam uma vida inteira trabalhando e ao partirem, ao desencarnarem, deixam uma herança para os filhos com a melhor das intenções. E muitas vezes aquela herança vai ser o quê? Vai ser aquele ponto de discórdia daquela família. E a gente sabe, inclusive, tanto em exemplos que a gente vê no dia a dia, como nas mensagens de André Luiz, né? No livro Ação e Reação, a gente tem um caso desse, de questão de herança. Tanta destruição e tantas necessidades de resgate que acontecem em função de quê? Disso. Então, Jesus está nos trazendo o quê?
não vamos entrar em litígio por conta de bens materiais. E ele continua. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então, olha só, dessa vez, Jesus já está nos incentivando aqui a algo que depende de nós. Então, se te pedem algo, faça aquilo, e ele propõe o quê? O dobro. Então, enquanto no exemplo anterior ele vai trabalhar com bens materiais, esse não. Nesse exemplo, depende de quê? De cada um de nós. Fazermos o quê? O especial, o extraordinário. É isso que Jesus está nos incentivando. Que nós não passemos com nota 5. O que ele está propondo? Vamos fazer além, vamos fazer melhor, vamos fazer extraordinário. E Jesus continua. Dá o que te pede e não deis as costas a que deseja tomar-te em empréstimo. Então, agora ele já vai abordar um outro aspecto para que a gente possa fazer de forma extraordinária. Ele vai colocar o quê? Se alguém está te pedindo algo, não vire as costas, ajude. E muitas vezes uma ajuda não é um bem material, não é um dinheiro, não é um alimento. Né? Muitas vezes é o quê? É uma atenção, é uma demonstração de carinho, de afeto, de atenção, né? Que às vezes a gente dá. Nesse momento, então, de pandemia, o quanto as pessoas estão precisando disso, né? Precisando de afeto, precisando de atenção. Então, Jesus vai fazer essa proposta para nós também. E ele vai e continua, né? Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha que quebra de paradigma. Então, o Cristo já avançou mais um pouco, e agora de forma decisiva. Então, qual era a lei anterior? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Dessa vez, o paradigma é maior ainda. Vamos trocar o quê? O ódio pelo amor. E essa interpretação bíblica se torna mais difícil por conta da questão da interpretação. O que acontece, né? Lá nas traduções originais, nós tínhamos no grego, porque o grego ele tem 4 definições, na realidade são 7, mas as que são mais utilizadas são 4 definições de amor. No português, no latim, no inglês, nós temos apenas uma. Então, muitas vezes, as pessoas confundem o tipo de amor que eu posso ter por um filho com o tipo de amor que eu posso vir a ter por um agressor. E lá no Novo Testamento não é isso. Lá no Novo Testamento nós temos 2 tipos de amor que são colocados, né? E quando Cristo fala em geral, ele vai usar o amor ágape, que é um amor fraternal, é um amor que Deus tem por todos nós, é um amor divino. Só que nós, dentro da nossa imperfeição, dentro das nossas limitações, a gente, óbvio, que não teremos o mesmo amor de Deus. Mas esse é o amor que Jesus nos incentiva a ter, trocando o ódio pelo amor. É o amor ágape, aquele amor fraternal, de não desejar o mal, de perdoar aquele agressor. Em compensação, em outros momentos, a gente encontra no Novo Testamento o amor filos, que é aquele que é ligado a quê? À irmandade, à amizade. Então, aquele mesmo amor que o Cristo definia com relação àqueles que estavam com ele trabalhando, que aqueles cristãos que foram massacrados pelos romanos, não é o mesmo amor fraternal que ele estava designando para aqueles romanos que estavam agredindo, que estavam cometendo aquelas aberrações. Então, se nós tentarmos entender dessa forma, fica mais fácil a gente entender essa quebra de paradigma do ódio para o amor. E o Cristo continua, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás nos céus, já que seu sol desponte sobre maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos,
que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? E ele finaliza: portanto, sede-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Então, vamos entender, né, essa comparação que o Cristo faz. Ele, na realidade, ele está nos comparando, né, nós que temos acesso a essa mensagem do Cristo, a quem? Aos publicanos, aos gentios. Então, vamos lembrar quem eram os publicanos. Os publicanos eram aquelas pessoas, né, a grande maioria eram judeus também, que eles cobravam os impostos para Roma, e muitos deles utilizavam isso como enriquecimento ilícito, porque ao invés de destinar toda aquela cobrança dos impostos para Roma, eles ficavam para eles. Os gentios também eram um povo também mal visto por eles da época, por muitos deles. Por quê? Porque eles cultuavam, entre outras coisas, né? Eles cultuavam vários deuses. Então, eles eram politeístas. Então, eles já haviam esse tipo de colocação que não eram bem vistos, né? Então, o que o Cristo está falando para nós? Para que nós façamos além. Porque se nós fizermos o quê? Se nós só amarmos, né? Se nós só gostarmos, se nós só quisermos nos relacionar com aquelas pessoas que são do mesmo time de futebol que a gente, que são da nossa mesma religião, que são do mesmo partido político, que tenham exatamente as mesmas ideologias que nós temos, que nós estaremos fazendo de diferente? Isso é fazer extraordinário? Isso é fazer especial? Não é. E tem um exemplo, amigos, que eu trago para a gente exemplificar nessa questão de nós tentarmos quebrar essa questão da xenofobia, da gente ficar discriminando pessoas em função de serem de um outro local, de um outro país, né? Então, tem uma mensagem, né? Tem um livro que é Pequenos Milagres, né? O nome do livro é Pequenos Milagres, Extraordinárias Coincidências do Dia a Dia. Quem utiliza muito esse livro em algumas palestras é o Divaldo. E tem um capítulo que tem o título O Poder da Gentileza. Então, vamos entender, né, a história, esse conto desse livro. Os personagens desse livro são dois: o Rabino Samuel e o Sr. Miller. O Rabino Samuel, pelo nome, que a gente pelo prefixo, a gente já vai saber que ele é o quê? Ele é judeu. E o Sr. Miller, ele é cristão. E essa história vai se passar no interior da Polônia, na altura dos meados da década de 30. Então, o Rabino Samuel, ele era uma pessoa muito gentil, era uma pessoa que todos dessa cidade da Polônia, né, gostavam muito dele. E o Rabino Samuel, ele gostava muito de fazer caminhadas pela cidade. E nessa época, da década de 30, já estavam havendo o quê? Aqueles primeiros conflitos em relação aos judeus, aquelas primeiras discriminações com relação aos judeus. Então, o Rabino Samuel, diariamente, ele passava, né, dentro das caminhadas dele, ele passava em frente à casa do Sr. Miller. E passava por lá, e ele sempre cumprimentava. Ele dava, bom dia, Sr. Miller. E o Sr. Miller virava a cara, olhava para o chão, fingia que não ouvia. E o Rabino Samuel não desistia. E ele persistia, e o Sr. Miller, virando a cara, não dava nem atenção por conta dessa questão dele ser judeu, do outro ser cristão, dessa questão, né, política, religiosa, enfim. E o Rabino Samuel não desistiu. Ele persistiu. Como a gente diz no popular, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E realmente furou, realmente ele conseguiu tocar o Sr. Miller. Então, um certo dia, depois de muitos meses e anos, o Sr. Miller foi tocado pelaquela insistência na gentileza, na educação, e ele, pela primeira vez, tocou no chapéu e acenou para o Sr. Miller. E, a partir dali, ele foi num processo de crescimento, de afinidade, e até que chegou um momento que o Sr. Miller respondia gentilmente ao Rabino Samuel. Tudo bem, e o tempo passou dessa forma. E nós começamos a chegar já no final da década de 30, né? Acontece o quê? Como todos nós sabemos.
a Segunda Guerra Mundial, os nazistas invadem a Polônia, o que eles fazem imediatamente? Todos os judeus vão para campos de concentração. E o tempo passa, e o Rabino Samuel vai passando de campo de concentração em campo de concentração. E já estavam avançando, né, a Segunda Guerra Mundial, e ele estava conseguindo se manter vivo. Porque para os judeus daquela época, com certeza, o grande objetivo era o quê? Permanecer vivo para tentar pedir a Deus, né, para acabar a guerra e eles serem soltos, sobreviverem. E até que já estávamos quase no final da Segunda Guerra Mundial, o Rabino Samuel ia ser transferido, né, entrou num trem e ele ia lá para aquele campo de concentração de Auschwitz. Chegando lá no campo de concentração, todos aqueles judeus descem do trem, fazem uma fila quilométrica. E ele é o último da fila. E as pessoas vão andando, e até que, em um determinado momento, de vez em quando, ele ouve uns tiros. E depois ele entende o que estava acontecendo. Uma parte daqueles que desceram lá para entrar no campo de concentração de Auschwitz estavam sendo direcionados para um local, e ali mesmo eles eram mortos pelos nazistas. E os outros entravam no campo de concentração. E foi. Até que faltavam poucas pessoas para chegar na vez do Rabino Samuel. E quando ele olha lá para frente, ele se surpreende que tinha um comandante da SS que era a pessoa que era responsável em direcionar para ser morto ou para entrar no campo de concentração. E quando ele olha, quem ele reconhece? O Sr. Miller. O Sr. Miller estava naquela posição de decidir, naquele momento, entre a vida e a morte. E ele vai andando, e as duas pessoas que estavam lá, até que as duas pessoas que estavam na frente dele, são direcionadas para o campo de concentração. Então, naturalmente, o que a lógica determinaria era o quê? Que ele seria direcionado para ser morto. E quando ele chega perto do Sr. Miller, ele, em voz baixa, ele fala: "Bom dia, Sr. Miller." O Sr. Miller, por milésimo de segundo, ele se lembra do Rabino Samuel e responde também em voz baixa: "Bom dia, Rabino." E ele direciona o Rabino para o campo de concentração. Ou seja, naquele momento, ele estava salvo. Que era o grande objetivo naquele momento, era superar esse primeiro obstáculo de ser morto ali mesmo. Então, vamos refletir em relação a isso, né? Em primeiro lugar, será que o Rabino Samuel, ele sabia que tudo que ia acontecer? Com certeza que não, né? Com certeza que ele não ia ter como prever isso. Então, ele foi gentil por quê? Porque essa característica era nata. Naquele momento, ele estava fazendo o ordinário. A maioria das pessoas que passassem ali, tivessem uma recepção tão ruim como ele teve, da pessoa que ele está cumprimentando, virar a cara, normalmente nem repetiria mais. Ele fez o extraordinário. Então, o que Jesus, né, ele propõe para a gente nessa pergunta, não é que nós façamos nada assim tão grandioso. Muitas vezes é um toque, é uma atenção, como a gente já falou, é um bom dia, mas do coração, né? Então, o Rabino Samuel, ele exemplifica bem isso, de não se deixar levar por questões políticas, religiosas, para nos separar. Porque, em última instância, todos somos filhos do mesmo Pai que nos criou, né? E em cima dessa temática, né, Emmanuel, ele traz para nós duas mensagens, né, que são belíssimas, que complementam essa mensagem, né? O Emmanuel vai interpretar e vai complementar esse nosso estudo. Então, essas duas mensagens a gente encontra, né? A primeira, no livro Vinha de Luz, é a mensagem 60, capítulo 60, intitulado Que Fazer de Especial? Que, inclusive, foi a página inicial que a Rose leu hoje para nós, que, inclusive, vai dar nome ao nosso estudo de hoje. E a segunda mensagem a gente encontra no livro Fonte Viva, também de Emmanuel, né? É a lição 96, chamada Além dos Outros. Então,
como é principalmente essa primeira lição, que fazer de especial do livro Vinha de Luz, a Rose já leu, eu vou apenas pincelar pontos que eu acho que são bastante importantes para a gente estar refletindo. Principalmente porque essa mensagem Emmanuel está direcionando para nós que somos espíritas. Então, nessa mensagem, né, do Vinha de Luz, Emmanuel vai trazer para nós 12 conhecimentos que, teoricamente, todos nós que somos espíritas já temos esse conhecimento, né? E eu vou trazer aqui alguns. Então, eu recomendo, né, eu sugiro que depois, quem tiver interesse, que busque essa leitura na íntegra, porque vai ver que são pontos muito importantes para nós. Então, Emmanuel começa assim: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então, vamos bem por parte, né, para a gente entender. Em primeiro lugar, ele vai trazer para nós, espiritistas cristãos, né? Então, a gente buscando lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e a espiritualidade superior vão trazer para nós o quê? Lá no capítulo 27, a definição do espírita, né? Ele vai dizer assim para nós: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, em primeiro lugar, vamos lá. O espírita, nós somos perfeitos? Não, não somos. Nós somos o quê? Pessoas, espíritos encarnados, que estamos buscando a cada dia melhorar, a cada dia ser um pouco melhor do que o dia anterior. Então, esse é um ponto que tem que estar sempre claro em nossas mentes. Para quê? Para que nós também, nós temos que nos cobrar para que nós sejamos sempre melhor a cada dia? Sim. Mas a gente não pode ter o remorso excessivo, porque o remorso, ele trava. O remorso, ele nos bloqueia. Então, a gente tem que fazer uma autoanálise, tentar nos enxergar, como Santo Agostinho nos fala da questão da reflexão diária, e sabermos que temos muito que evoluir, mas que estamos na caminhada. E a segunda informação que Emmanuel vai trazer para nós, que nós temos um conhecimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então, vamos lá, vamos fazer uma pergunta para a gente pensar juntos. Nós somos o povo escolhido? Será que Emmanuel está dizendo porque nós temos a compreensão acima da média dos homens encarnados, porque nós somos melhores? Não, não é isso que Emmanuel está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que nós temos acesso a diversas informações. A doutrina espírita, ela não tem dogmas, né? Ela não tem lideranças, no sentido de que nós temos que seguir A ou B, nós temos que seguir o quê? A doutrina, o Cristo, aqueles preceitos que foram passados para nós, que nós temos aonde? No Pentateuco. Com o apoio de quê? Da ciência, da filosofia e da religião. Esses são pontos norteadores para a gente. E muito pelo contrário, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós buscamos a informação, maior o quê? A nossa responsabilidade. E mais nós seremos cobrados. Então, tem um livro que eu sempre, essa semana mesmo, no nosso curso do ERJ, no estudo do ERJ, a gente estava comentando sobre ele, né? O livro Tormentos da Obsessão, que é um livro que foi psicografado por Divaldo, uma mensagem do plano espiritual do Manuel Filomeno de Miranda, que ele vai falar sobre o sanatório Esperança, que é um sanatório no plano espiritual, que na grande maioria ele recebe o quê? Espíritas, muitos que têm a mediunidade bastante desenvolvida e que dão um mau uso da sua mediunidade, ou que se acham acima dos demais, ou outros, como aqueles, como nós, que trazemos um estudo, e que se a gente não colocar em prática, não buscar colocar em prática o que a gente fala. Claro que a gente está sempre tentando, está sempre buscando a melhora,
mas a gente tem que ter muita coerência, tentar, na medida do possível, ter a coerência entre o que a gente está falando e o que a gente está fazendo. Isso é fundamental. E Emmanuel, né, continua. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte. Olha que informação fantástica que nós temos, e que nós temos essa convicção de que a vida não acaba nesse plano, que o corpo físico ele vai ficar e que o espírito é imortal. No momento de pandemia, isso é uma informação que faz toda a diferença. Não que nós vamos negligenciar a ciência, vamos cometer quase um suicídio de sair de casa e curtindo a vida doidado, como se tivesse tudo normal. Não. Mas a gente tem que tomar os nossos cuidados. Mas nós sabemos que nós somos o quê? Espíritos imortais. E Emmanuel traz para nós que os trabalhos, desgostos e as dores do mundo são recursos educativos. Então, tudo que a gente está passando, por mais difícil que seja, tem uma necessidade, tem uma importância. Quando a gente estuda, né, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, ali a gente vai entender o quê? As causas das nossas aflições. Só que muitos de nós, às vezes, a gente tem a ideia de que o que a gente está sofrendo, o que a gente está passando, são de vidas anteriores, mas não. A espiritualidade superior traz para nós que a grande maioria das nossas aflições, a grande maioria, são ações dessa própria reencarnação. E o que a gente está plantando, a gente vai acabar o quê? Colhendo. Vamos colher nessa reencarnação, ou na outra, ou nas duas, dependendo das atitudes que nós tomemos, né? Outra fala, né? Outro ponto de Emmanuel, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Olha só. Então, nós não reencarnamos para gozos materiais, para gozos aqui da Terra. Nós viemos o quê? Com o objetivo de nos tratar. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, né, há muitas moradas na casa do meu Pai. A espiritualidade superior vai nos trazer que nós estamos, perdoem a leitura, eu vou ler o trechinho aqui para a gente. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é, simultaneamente, tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos. Então, nós estamos aqui nesse planeta para nos tratar. Nós somos espíritos encarnados doentes. E a principal enfermidade que nós temos é a do espírito. E com a ajuda dessas dificuldades, desses obstáculos que surgem na nossa frente, são isso que vai nos ajudar a nós no quê? Nos depurarmos, né? Como se fosse, imaginemos um diamante, né? Que está bruto, muito bruto, que é uma pedra apenas, mas que vão precisar de diversos processos de quê? De lapidação. Só que a lapidação, ela gera o quê? Energia, né? O desgaste. Ela é energia, gasto de energia. Em nós é a mesma coisa. Vai gerar o quê? Essas aflições. Mas com a ajuda do Cristo, da doutrina espírita, que tanto nos consola, que tanto busca nos harmonizar, esse peso, esse fardo, acaba ficando um pouco menos difícil. E ele prossegue. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito, no campo infinito da vida. Então, vamos lá. O que ele está citando para a gente, né? Atos, palavras e pensamentos. Os atos e palavras é algo que, né, são dois pontos que a gente vê, que a gente consegue notar com mais nitidez. Os atos e as palavras. Se a gente comete um ato contra alguém, ou bom ou ruim, ou emite palavras boas ou ruins, quase que instantaneamente a gente recebe, a gente tem o feedback, né, daquilo que a gente fez. Agora, com relação ao pensamento, não. Esse é um ponto que a doutrina espírita vai nos esclarecer. A importância de nós buscarmos uma faixa de sintonia com bons espíritos.
o quanto ela nos ajuda a entender que nós vamos ser fruto do que nós estamos pensando. Aí muitos vão pensar, né, Márcio, mas isso é fácil? Olha, é muito difícil. Tem momentos que a gente fica com ansiedade, né, porque essas atribulações do dia a dia deixam a gente ansiosos, momentos de tristeza, né, momentos de pensamento que não são adequados, mas a gente não pode permanecer naquela faixa. A gente precisa o quê? Algo chamado prece. Nesses momentos, com relação ao pensamento, uma leitura edificante, um evangelho no lar, uma água fluidificada, faz toda a diferença. Eu falo por mim. Em vários momentos que eu passei por momentos desse tipo, né? Esses foram os atalhos, foram as ajudas que eu obtive. E Emmanuel vai finalizando esse primeiro texto, que ele diz assim: efetivamente, sabemos tudo isso. O que temos feito? Olha que colocação que Emmanuel faz para nós. Primeiro, ele enche a nossa bola. Diz que nós temos o conhecimento acima da média dos encarnados. Ótimo, né? Da mesma forma que o Cristo falou lá atrás, quando a gente estudou ainda há pouco, a questão que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Só que, o que Emmanuel está falando para nós? Qual é a utilização desse conhecimento que nós temos? Isso é que vai fazer a diferença. O Livro dos Espíritos são 1019 perguntas. Eu não sei, mas vamos supor que eu soubesse de cor as 1019 questões e as respostas do Livro dos Espíritos. O que adiantaria isso de prático se eu não melhorar em nada? Se eu não for caridoso, se eu não tiver amor ao próximo, se eu não buscar melhorar a cada dia? Só essa informação, exatamente como o Cristo faz. Eu vou estar com a luz, só que eu vou estar com ela o quê? Estou com a luz escondida. A luz está só para mim. Não adianta. Essa luz só vai ter valor se eu fizer o quê? Se eu dividir com aqueles que estão ao nosso redor. E a gente finaliza nesse primeiro texto, que Emmanuel vai trazer essas colocações para nós. E agora, para a gente, já chegando quase que ao final do nosso estudo, Emmanuel vai trazer nesse outro texto, que é Além dos Outros, questões práticas, né? Para aqueles que já tiveram a oportunidade de estudar os livros, né, da coleção Fonte Viva, vão ver que Emmanuel, da mesma forma que ele trata pontos teóricos, psicológicos, ele vai trazer pontos práticos. E esse texto é maravilhoso por isso. Então, ele vai dizer assim, então, o texto está no livro Fonte Viva, o capítulo é Além dos Outros, 96. Ele diz assim: não fazem os publicanos também o mesmo? Jesus, né? Mensagem de Mateus. E ele diz: trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis. São tarefas peculiares a crentes e descrentes, na senda diária. Então, o que ele está falando para a gente? Amigos, nós cumprimos nosso horário no trabalho, a gente declarar e pagar um imposto de renda, se tiver que pagar um imposto de renda, a gente fazer exatamente essas atribulações, esses trabalhos, essas coisas do dia a dia, é nossa obrigação. Isso não é fazer extraordinário. Todos nós temos o dever de fazer tudo isso. Mas aí ele continua: Jesus, contudo, espera algo a mais do discípulo. Então, Jesus, contudo, espera algo a mais de nós, que somos discípulos do Cristo. A gente pode lembrar, né, que nós vimos ainda há pouco a questão, quando te convidarem para andar 1 milha, ande 2. Nós temos o exemplo do Rabino Samuel. Simplesmente ele fez extraordinário, fazendo o quê? Dando um bom dia, com gentileza, com carinho, né? E Emmanuel continua: correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo,
ao redor de você? Então, o que ele está dizendo para nós, né? Se nós conseguimos gerar ao nosso redor coragem, alegria e estímulo. Eu busquei a definição de coragem lá na internet. Coragem é a força espiritual para superar uma situação difícil. Então, o que ele tá nos incentivando, Emmanuel? Que nós façamos isso motivando o outro, mais do que nós nos sentirmos alegres, estimulados e com coragem, que nós consigamos o quê? Desenvolver isso naqueles que estão ao nosso redor, que a gente consiga dividir isso. Quando muitos de nós, às vezes, a gente lembra, né? Aquele desenho, aqueles que são mais velhos, que já passaram dos 50, vão lembrar daquela hiena, daquele desenho que só ficava falando assim, ó dia, ó azar, que reclamava o tempo todo. Muitos de nós, e às vezes nós mesmos, se a gente não estiver centralizado, não estiver focado, não tivermos esse objetivo, a gente acaba sendo aquela pessoa que vai ser o elemento desagregador. E Emmanuel continua. Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável. Esse, amigos, eu achei assim o mais importante, ou um dos mais importantes. Eu vou repetir para a gente estar refletindo juntos. Aproveitas com êxito o material que outrem desprezou por imprestável. O que acontece, né? Nós vivemos num mundo, né, numa sociedade de consumo, que nós somos quase que compelidos a consumir, e qualquer coisa que dê o menor defeito, o que a gente faz? A gente joga fora. A gente pega e joga fora. A minha geração, nem tanto, porque a gente também consome, mas a gente foi meio que treinado a tentar aproveitar as coisas. Se algo tá ruim, vamos tentar consertar. Se não deu jeito, aí a gente pode, ou vai doar, se tiver alternativa para alguém, ou a gente vai descartar aquilo. Só que essa sociedade que a gente vive está trazendo isso para os relacionamentos. Esse exemplo que Emmanuel está trazendo para nós, de aproveitar, né, aquele material que foi desprezado, muitas vezes nós desprezamos um relacionamento, uma amizade, muitas vezes porque a pessoa não concorda conosco. Aí, o que é bem fácil hoje em dia? Você vai e bloqueia a pessoa. Né? A gente não se dá nem a oportunidade de conversar para tentar esclarecer, para tentar ver se a gente pode chegar num equilíbrio, num denominador comum. E simplesmente a gente despreza. Então, e a gente está levando isso para os relacionamentos, tanto amorosos quanto de amizade, e muitas vezes até familiares, se a gente não se policiar. Então, Emmanuel está nos incentivando, está nos conclamando para que nós possamos fazer o contrário. Ao invés de desprezar, que nós possamos ser aquele que vamos aproveitar, que vamos tentar resgatar esses que foram desprezados pela sociedade, enfim. Né? E ele continua. Partilha as alegrias de teus amigos sem inveja e sem ciúme. Olha o que ele está falando para a gente. Imagina aquele nosso vizinho que acabou de comprar o carro, o último tipo. Será que nós vamos estar felizes porque ele comprou um carro que ele está usufruindo, que com certeza ali a gente o conhece muitas vezes e ele trabalhou para conseguir aquilo? Ou vamos mais além. E aquele nosso colega de trabalho que está disputando uma vaga com a gente, né? Que ele foi promovido e eu não fui. Será que a gente vai aceitar isso numa boa? Ou se a gente vai começar a torpedear aquela pessoa? Muitas vezes até sabendo que ele é até mais competente do que nós, mas a gente diz, não, ó, ele foi promovido, é porque ele é puxa-saco, é porque ele fica fazendo todas as vontades do chefe. Né? E nessa mesma questão, o Emmanuel continua, né? Ele diz assim, e participas do sofrimento de teus adversários sem falsa superioridade e sem alarde? Então, Emmanuel está falando para a gente, né? Vamos imaginar aquela pessoa que a gente tem uma adversidade, até no próprio trabalho, e que, de repente, ele errou e foi punido. Será que nós vamos nos solidarizar com ele? Ou vamos emitir bons pensamentos? Ou vamos nos vangloriar? Ah, que ótimo! Que ótimo que ele foi punido, bem feito.
Ele fez por merecer isso. Tinha que ter sido pior. Será que a gente vai extrair, né? Vamos pensar e exteriorizar esses sentimentos tão negativos que só vão fazer mal, não para o outro, só vão fazer mal para nós mesmos, né? Será que a gente vai estar entrando nessa? E nesses dias atuais, imagine assim, aquele político que a gente considera uma pessoa corrupta, que faz tantas coisas terríveis, e de repente ele tem um problema de saúde, ou ele é pego aí num impeachment, alguma outra coisa qualquer, que naquele momento a gente pensa, tá vendo? Bem feito que ele ficou doente, podia ter sido pior, né? Claro que todos nós somos falíveis, muitas vezes, assim, por milésimos de segundo, passa aquilo pela cabeça da gente, muitas vezes até fica conosco, né? Porque nós ainda, como a gente definiu, né, lá atrás, o espírita não é perfeito. Perfeito só existiu um. Só um encarnado passou pela Terra. Um espírito puro. Que foi quem? Nosso amado Mestre Jesus, só. Fora ele, todos, sem exceção, são espíritos que vieram necessitando de burilamento, né? E a gente já está chegando aí quase ao final, e Emmanuel vai dar outra puxada de orelha na gente. Ele vai dizer assim, que dás de ti mesmo no ministério da caridade. Olha só, o que Emmanuel está falando para a gente? Ele não está dizendo que a gente não possa doar uma cesta básica, que a gente não possa doar 1 quilo de alimento não perecível, que a gente não vai dar algo material, até uma pessoa que pediu um donativo na rua, a gente não dê. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte, o que nós damos de nós mesmos. Porque a doutrina espírita, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos apresentar o quê? E o Cristo também, a caridade material e a caridade o quê? Moral. Então, a gente precisa dar de nós. Quando o Cristo dá aqueles 2 exemplos para a gente em relação à túnica e o manto, e ele fala, depois ele compara com caminhar mais de 1 milha, caminhar 2 milhas quando te pedirem 1 milha, ele está dando um exemplo, claro que é uma coisa mais simples, mas ele está dizendo o que para nós? Vamos dar de si. Quando eu estou caminhando 2 milhas, essas 2 milhas pode ser o quê? Algo que alguém me pediu, que eu só fiz exatamente aquilo que me pediram. Me pediram 1 milha, eu vou caminhar 1 milha. Eu estou agindo errado? Não, eu estou agindo de forma ordinária, de forma básica, de forma normal. Mas Jesus nos conclama a fazer o extraordinário. E a gente agora, né, finalizando o nosso estudo, Emmanuel vai trazer, no último tópico, ele vai dizer assim para a gente, de 20 séculos a esta parte, todavia, abençoada luz resplandece na Terra com os ensinamentos do Cristo, convidando-nos a escalar os cimos da espiritualidade superior. Nem todos a percebem, ainda, não obstante envolver a todos. A mensagem é para todos. E ele continua. Mas, para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, surge o desafio do mestre, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Esse é o chamamento do mestre. Novamente, queridos amigos, a gente não precisa fazer nada de vulto, nada que a gente vá ter que chamar a imprensa para divulgar, ou vamos colocar lá no Facebook ou no Instagram, porque nós somos os bons. Não é isso. O Rabino Samuel e tantos outros irmãos na história da humanidade fizeram o quê? O que a mão direita não sabe que faz a mão esquerda. Fizeram de forma silenciosa, mas fizeram o quê? O extraordinário. Então, finalizando, amigos, o nosso estudo, eu faço um convite, né? Que a gente possa aproveitar essas oportunidades que Jesus nos dá diariamente. Se nós não estamos conseguindo fazer muitas coisas extraordinárias, com certeza, sem exceção, todos nós que estamos aqui conversando já fizemos diversas coisas extraordinárias. Já fizemos, todos nós.
Mas a gente pode fazer mais, podemos fazer além. Que a gente aproveite essas oportunidades, se a gente tiver olhos de ver, e nós estamos agora numa pandemia, com tantas pessoas precisando de ajuda, e nós precisando de ajuda também, no sentido de fazermos o extraordinário. Então, que a gente possa perceber isso, amigos. Então, foi um momento de muita satisfação poder estar compartilhando com todos vocês essa mensagem do Cristo. Muito obrigada pelo estudo que você trouxe para a gente hoje. Muitas reflexões, né, ter ao longo da noite, ao longo da semana, que você possa estar mais vezes conosco, trazendo mais estudos para nós. Muito obrigada. Tem uns comentários aqui, que eu vou ler rapidinho, cada hora. A Fátima colocou clareza de palestra, gratidão. A Adriana, nos esforçamos para pôr em prática o que aprendemos nas pequenas coisas, sendo exemplos do bem. A Déia botou, Márcio, estou adorando sua palestra, muito boa mesmo, muito aprendizado. Então, meus amigos, devido à hora, a gente vai ter mais uma aqui. Helter, este momento da pandemia é que devemos mais do que nunca exercitar, tipo que você falou, que Deus o ampare sempre. Então, obrigado aos amigos. A gente agora vai para alguns avisos, tá? Que a gente precisa dar da nossa casa, que apesar de estar temporariamente fechada, tem algumas atividades que ainda estão acontecendo. Como o atendimento fraterno virtual está sendo feito através dos canais pelo Instagram, pelo Telegram e pela ligação telefônica, que é o número 22, né, o DDD 99287-1997. Os atendimentos são feitos nos seguintes dias: quarta e sexta-feira, de 16 às 18 horas, quinta, 18 às 20 horas, e os demais dias, 17 às 19 horas. Aquele irmão que está precisando de conversar, que está passando por alguma situação, é só enviar uma mensagem pelo Instagram no via direct, e você será atendido. Nossa livraria também está em funcionamento, aqueles que desejarem adquirir livros, ou também empréstimo de livros, é só entrar na rede social da nossa casa, pelo Facebook, que lá tem o contato da Renata, que é responsável pela livraria, que ela pode dar maiores informações. O nosso trabalho social continua, né? A SESC atende muitas famílias que são acolhidas, e aqueles que puderem ajudar levando 1 quilo de alimento para compor a cesta básica, poderão fazê-lo nos dias de terças e quintas-feiras, de 16 a 18, as suas doações. Essas cestas são entregues todo o primeiro sábado útil do mês. E aqueles também que puderem doar máscaras, porque essas famílias que são acolhidas também estão precisando de máscaras. Então, se algum irmão puder nos ajudar a contribuir com máscaras, é só levar lá na SESC, terça ou quinta-feira, de 16 às 18. E eu vou indicar uma obra, né, para estimular a leitura. É um livro que faz parte da coleção Fonte Viva, que é o livro Caminho, Verdade e Vida, para a gente estimular a leitura daqueles irmãos, né, que apreciam uma página edificante ao acordar, ou ao se preparar para deitar, ou a qualquer hora do dia. A gente tem a coleção Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, né, psicografado por Francisco Xavier, que tem a coleção que inclui o Caminho, Verdade e Vida, o Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz. Então, uma coleção completa, em que Emmanuel traz, né, o autor espiritual dessa coleção, traz para a gente conhecimentos, ensinamentos do Evangelho, que nos ajudam, né, a compreender a doutrina cristã e a praticá-la em todos os momentos da nossa vida. Então, são capítulos soltos, que a cada página você tem um ensinamento para o seu dia a dia, para a sua vida. Então, vale muito a pena fazer a leitura dessas coleções. E, para a gente finalizar, mais uma vez agradecendo a participação de todos,